Pai do Senhor Jesus, irmãos, vamos pregar a palavra de Deus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos usar só o megafone hoje. A caixa de som, esqueci ela ligada, irmãos. E aí, descarregou totalmente. Aleluia, glória seja dada ao Senhor, aleluia, aleluia, que a paz seja contigo, a paz seja com os que ouvem a palavra do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Estamos aqui mais uma vez, com a graça, a misericórdia de Jesus Cristo, para compartilhar um trecho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Quero ler uma mensagem no livro de Malaquias, Malaquias capítulo 4, está escrito: pois o dia do Senhor, pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que então não lhes deixará nem raiz, nem ramo, mas porém, para vós que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, saireis, saltareis, como bezerros do cevadouro. Diz a palavra do Senhor, no livro de Malaquias, sobre o dia do Senhor, o grande e temível dia do Senhor. Ele diz como será o dia do Senhor. E certamente todos nós devemos estar prontos e preparados para o dia do Senhor, a vinda de Cristo. O glorioso dia do Senhor, ele está próximo. Devemos estar preparados para encontrar-se com o Senhor, a qual mesmo que foi morto, traspassado e ressuscitou dentre os mortos,
após o terceiro dia, Jesus ele virá e deixou a promessa inconfundível, dizendo que eu então irei e eu prepararei uma morada, para que aonde eu esteja, vocês também possam estar. A promessa de Jesus é inconfundível. Ele foi preparar moradas, diz que na casa do Pai há muitas moradas. Porém o dia do Senhor será um dia onde a Bíblia declara que todos os soberbos, todos os ímpios, como palha, padecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor, como está em Malaquias 4. Então certamente o dia do Senhor é para ser temido. O dia do Senhor é para que todos possam estar preparados para encontrar-se com Deus. Assim como a palha seca será o ímpio no juízo do Senhor, como fornalha será o dia do Senhor. Assim Jesus Cristo ele vem. E eu te pergunto, você tem se preparado? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Essa palavra diz que nós devemos nos preparar para encontrar com o Senhor. Prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepara para se encontrar com Cristo Jesus. Direita os caminhos e prepara as suas veredas para se encontrar com o Senhor. Esta palavra, ela realmente nos diz qual é o caminho. A palavra de Deus diz que Cristo é o caminho. Quantos estão seguindo verdadeiramente este caminho? Você sabe que só existe um caminho que conduz para Deus. Todos nós sabemos que existem somente dois caminhos e só um conduz para Deus. Eu te pergunto, qual dos dois caminhos você tem escolhido? Qual dos dois caminhos você tem trilhado? Caminho que conduz à salvação ou o caminho que conduz à perdição? O caminho que conduz para Deus ou o caminho que conduz para a perdição? Escolhe qual o caminho, porque de fato não são todos os caminhos que levam a Deus. Se fossem todos os caminhos que levassem a Deus, essa lógica poderia ser levada para qualquer coisa na vida. Qualquer caminho te levaria ao lugar destinado, escolhido, mas não é assim diante de Deus e nem assim diante dos homens. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Essa é uma grande mentira. João 14, Jesus fala no versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava falando qual é o caminho. E Jesus estava dizendo, eu sou o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim, disse Jesus Cristo. Aleluia! É somente através de Jesus Cristo para chegarmos até o Pai, para chegar até a Deus, para obter a salvação. Não adianta somente saber qual é o caminho, necessário é seguir o caminho. Não basta saber qual é o caminho. Se não seguir esse caminho, não adianta de nada. Não adianta saber que Jesus é o caminho e não seguir o caminho, e continuar num caminho de perdição. Não adianta saber que Jesus é o caminho e continuar num caminho de perdição, porque de fato ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Isso é uma afirmação. Não é a bondade do coração do homem que leva ele para Deus, não são suas obras de caridade que te levam para Deus, não são as crenças religiosas que nos levam para Deus. De fato, ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Não é somente acreditar, é seguir e, de fato, entregar-se de corpo, alma e espírito a Deus.
não é apenas confessar, mas também praticar. Não é apenas dizer com os lábios, mas também confessar a Deus com as ações e obras, porque fé sem obras é morta. E quantos estão mortos na fé? Quantos estão mortos na fé? As suas obras são más, a sua fé é sem obras, acredita em Deus, mas não pratica, crê em Deus como acreditam também os demônios, mas não se estremece nem teme ao Senhor. Temam ao Senhor e dai-lhe graças, porque é chegada a hora. A vinda do Senhor Jesus Cristo não é só apenas um dia bonito, não é apenas um dia maravilhoso, mas a vinda de Jesus Cristo também é um dia tenebroso, um tempo de angústia, um tempo de desolação, como diz o profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 14: eis que o grande dia do Senhor está perto e aproxima-se muito a voz do dia do Senhor. Naquele dia os homens se angustiarão e caminharão errantes pela terra, porque desobedeceram e pecaram contra Deus. Assim a Bíblia está dizendo que no dia do Senhor não vai ser apenas alegria, vai ser também dia de angústia, mas não vai ser apenas dia de luz, mas também de trevas, porque os homens rejeitaram a luz do Senhor para andar em trevas, porque rejeitaram a graça do Senhor Jesus para andar em perdição, e por isso confundidos estão, e por isso estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, num caminho de erro, num caminho de perdição. Eu te pergunto, de fato você deseja que o dia do Senhor ele venha? Você deseja que o dia do Senhor ele seja o mais breve possível para longos dias? Conseguiu? Consegui. Deus abençoe. Você deseja que o dia do Senhor venha ser o mais breve possível, ou que seja o mais longe possível? De fato, muitas pessoas não desejam que Jesus ele venha, porque de fato não estão preocupados em se preparar para se encontrar com Deus, não querem se preocupar em se preparar para encontrar-se com Deus, não querem buscar arrepender-se, a fim de que suas obras más não venham ser abandonadas. Mas a Bíblia fala: prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te para estar diante de Deus. Coloca a vida em ordem para estar diante de Deus. Deixa todo o caminho ímpio para estar diante de Deus. Aplane os caminhos para estar diante de Deus. Endireita as veredas para que possa se encontrar com Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus: limpai as mãos, ó pecadores, e vós, ó duplo ânimo. Assim a palavra de Deus diz a todos nós: purificai, ó pecadores, purificai as vossas almas, ó vós de duplo ânimo, porque eis que o dia do Senhor ele vem. Então, nenhum tipo de imoralidade deve estar no coração. Você deve se purificar de toda a imoralidade. Nenhum tipo de idolatria deve estar no coração. Devemos nos afastar de toda idolatria e somente ao Senhor Deus nós devemos adorar, somente a Deus nós devemos prestar honra, culto, veneração. Não te prostrarás diante da imagem de escultura, porque o Senhor Deus é um Deus zeloso, que não divide sua glória com os ídolos e nem com as imagens de escultura. Por isso a Bíblia fala: tornai-vos para Deus, e Ele tornará para vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele então se tornará para vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Sujeitai-vos ao Senhor. Resisti ao pecado. Resista firmemente o pecado. Nenhuma imoralidade esteja no coração, nenhuma malícia esteja no coração. Limpai, ó pecadores, diz o Senhor dos Exércitos. Purificai, ó vós de duplo ânimo. De fato, Deus está olhando
para todas essas coisas, e de fato Deus olha até as intenções más que estão no coração. Por isso, arrependa-se, deixe o mau caminho, deixe o ímpio, o caminho de engano, o caminho de bebedice, deixe o ímpio, o caminho da feitiçaria, o caminho da idolatria, todo sodomismo, toda imoralidade. Deixe todo ímpio e se arrependa, tornando-se para Deus. A palavra de Deus nos mostra como que nós devemos temer a Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos. Esse é o princípio da sabedoria. Guardar os mandamentos de Deus. Guardar a palavra de Deus na tábua do coração. Praticar a palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é praticar a vontade de Deus. Assim a Bíblia fala, aquele servo, sabendo qual é a vontade do seu Senhor, e não fazendo, esse sim é digno de açoites. Mas o servo que, sabendo a vontade do Senhor e não faz, ele é digno de açoites. E aquele servo que não buscou saber qual é a vontade do Senhor, com açoites também ele padecerá. Então, certamente, aqueles que sabem qual é a vontade de Deus e não praticam, também padecerão. Aqueles que não conhecem, os que conhecem a palavra de Deus, a vontade de Deus, padecerão. No livro de Romanos fala que como não buscaram, não fizeram questão de ter conhecimento de Deus, então Deus os entregou aos seus sentimentos de erro para desonrarem a si mesmos em seus próprios corpos. Muitos estão vivendo no erro por conta que Deus já abandonou, porque se apartaram de Deus. Deus se apartaram dos tais. Todos que se apartam de Deus, Deus se aparta dos tais. Todos que se afastam dos caminhos de Deus, Deus está distante. E muitos estão falando que Deus está no coração, mas Deus não está no coração, Deus está distante. Muitos estão falando que ama a Deus, mas na verdade não ama a Deus, ama o pecado. De fato, amar a Deus acima de todas as coisas é, de fato, amar a Deus acima do seu próprio ego, da sua vontade, do seu coração. Por isso Jesus fala, qualquer que ama mais esse século presente do que a mim, não é digno de mim. É a hora final, é tempo de arrepender-se. Você pensa que Deus vai colocar todo mundo num bom lugar? Será que de fato todos estão buscando um bom lugar? Ou todos apenas estão de braços cruzados, esperando Deus colocar no bom lugar? Deus, de fato, Ele preparou muitas moradas. Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas porém Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Somente habitarão as moradas eternas, as moradas celestiais, aqueles que permanecerem em Jesus Cristo até o fim, aqueles que permanecerem até o fim. Jesus, de fato, o receberá na sua mesa, se assentará com ele, ceará com ele e com o Pai, e assim a Bíblia fala que eis que tudo se fará novo, Jesus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Assim a Bíblia fala que todas as coisas novas se farão. Felizmente, infelizmente, essa promessa não interessa a muitas pessoas. Muitas pessoas não se atraem pela promessa de Jesus Cristo, porque a promessa de Jesus Cristo não é tão atraente quanto a dos falsos profetas, porque a promessa de Jesus é o céu, mas as pessoas não estão querendo aquilo que elas não estão vendo agora. Elas só querem aquilo que os homens prometem porque é palpável e você pode desfrutar agora, mas nem todos têm de fato uma fé verdadeira de esperar pelas coisas futuras, a qual nunca passou a sua mente, a qual nunca passou aos seus ouvidos e seus olhos nunca viram. A Bíblia fala, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que em contrapartida também existe
o lugar de tormento. Existe um lugar eterno de tormento e um lugar eterno de salvação. A grande palavra de Deus, ela nos alerta que nós devemos entrar pelo caminho estreito, porque o caminho estreito nos leva à salvação, mais largo e espaçoso. O caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Quando Jesus estava falando essa palavra em Mateus capítulo 7, ele estava mostrando dois caminhos. Ele não mostrou um purgatório, ele não mostrou uma reencarnação, ele não mostrou um fim, uma aniquilação. Jesus mostrou dois caminhos, dos que vão ser atormentados como castigo, porque de fato não buscaram entrar pela porta que conduz à salvação, e outro caminho que conduzirá à salvação, porque de fato existiram até o fim, permaneceram até o fim pelo amor de Jesus Cristo. Por isso que o primeiro mandamento, e por isso que o mandamento de Deus, ele se resume no amor, porque de fato só consegue ser fiel a Deus e permanecer até o fim aquele que o ama. Só que não pense que só porque Deus é amor, ele não vai lançar no inferno. Não pense que só porque Deus é amor, não haverá uma condenação, porque certamente haverá uma condenação para aqueles que não se arrependerem nem se converterem. Por isso se arrependa, se converta, eis que o dia do Senhor vem, o dia do Senhor está perto, aproxima-se muito. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, que o dia do Senhor, muitos incrédulos, muitas pessoas escarnecerão, dizendo: aonde que está a promessa da vinda do Senhor? Esses negam a vinda de Jesus. Esses negam que na antiguidade subsistiu uma geração pelas águas do dilúvio. Esses negam que Deus lançou fogo em Sodoma e Gomorra como juízo e como exemplo para aqueles que quisessem caminhar em caminhos ímpios. Ou seja, a palavra do Senhor mostra que nos últimos dias, quando estiver próximo à vinda de Jesus, haverá muitos escarnecedores. De fato, a terra está cheia de escarnecedores, homens que amam a bebedice, amam a iniquidade. A terra está cheia de escarnecedores, homens que trilham um caminho de perdição, um caminho de engano, um caminho profano e imoral. A terra está cheia de escarnecedores, como a palavra de Deus falou em 2 Pedro, capítulo 3, porque de fato negam a vinda do Filho do Homem, negam a promessa do Filho do Homem, dizendo: onde que está a tua promessa? Que desde que os tempos dos pais, eles falam essa mesma coisa, e essa palavra até hoje ela continua sendo falada sem se cumprir. Assim a Bíblia fala que esses negam a vinda de Jesus Cristo, andando de forma escarnecedora, cada um andando segundo seus próprios desejos maus do seu coração, desejos maliciosos, desejos depravados, desejos perversos, para fazerem aquilo que o seu coração deseja e difamando de fato o caminho da verdade. Só que a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, não achará mais fé na terra. A fé, infelizmente, a cada dia as pessoas estão abandonando. A cada tempo que passa, as pessoas estão abandonando a fé. E quando Jesus vier, não encontrará fé na terra. Que fé? Fé do quê? Alguns acreditam num pedaço de gesso, um pedaço de pedra, e tem imagem de homem, de mulher. Que fé que é essa? Isso não é fé, isso é idolatria. Que fé? Que fé que Jesus vai encontrar? Uns rezando para Buda, outros para Maomé, outros para Hare Krishna, outros seguindo o Evangelho de Allan Kardec, um homem que ensinou ensinamentos totalmente contrários da Bíblia, ensinamentos de demônios. Que fé que vai encontrar na terra? Uns consultando médios,
Pai de santos, que fé que Jesus vai encontrar na terra. A Bíblia fala que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Que fé? Uns acendem vela para mortos, outros sentam numa mesa branca para consultar espíritos familiares, outros fazem oferenda para Exu, fazem cultos e rodas para bomba gira, verdadeiros cultos a demônios. Que fé que Jesus vai encontrar nessa terra? Um povo idólatra, um povo feiticeiro, um povo escarnecedor, imoral, homicida, sodomita, um povo que tem se voltado às práticas malignas de seu coração para profanar o caminho de Deus, rejeitando aquele que o resgatou da sua vã maneira de viver. Mas até quando? Até quando não se arrependerão? Até quando não buscarão a salvação, a vida eterna, o reino de Deus? Porque um dia tudo isso vai passar, tudo isso passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo isso vai passar, tudo isso vai chegar ao fim. Na sepultura não vai ter mais obras, não vai ter mais então recompensa, não tem o que possa fazer, não existe esperança. Por isso que a Bíblia fala: coloca a boca no pó, clama por Deus, porque assim Deus terá misericórdia. Clama pela misericórdia enquanto ela pode ser encontrada. Invoca a Deus enquanto ele pode ser achado. Busca o Senhor enquanto Ele está perto. Você pode até desviar os seus ouvidos da palavra, mas Deus, Ele está de fato dando ao homem mais uma chance. E Deus, no último dia, julgará aqueles que são negligentes, aqueles que de fato desviam seus ouvidos da verdade, aqueles que são sem compromisso com a verdade de Deus, porque não amaram a verdade, mas se voltaram para a mentira, porque honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Arrependa-se, moradores, porque o tempo está próximo. Volta-se para o Senhor enquanto tem a esperança. Converta e arrependa dos maus caminhos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vem. Eis que o dia do Senhor está próximo. Naquele dia ninguém vai poder te salvar. A Aparecida não vai poder rogar por você. Maria não vai poder rogar por você. Ninguém vai poder rogar por você na sua morte, porque de fato a Bíblia fala que o resgate da alma é caríssimo e não tem preço que possa ser pago pela alma. De fato, só Jesus tem um preço pago e tem, de fato, o único recurso para salvar a alma, e Jesus pagou alto preço para que nós possamos glorificar e honrar a Deus através de nossas ações, através de nossos caminhos. Devemos honrar a Deus. Fomos comprados por um alto bom preço para glorificar a Deus através dos caminhos. Honre a Deus, dá-lhe graça, porque o dia do Senhor se aproxima. Está próximo o dia do Senhor e aproxima-se muito. Prepare-te para se encontrar com Deus. Endireite os caminhos, arrependa-se, busque pela salvação, leia a Bíblia dia após dia, porque nelas nós encontramos o caminho estreito, a verdade que testifica de Jesus e ela que testifica de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Que o Senhor Deus conduza, possa guiar a salvação, que o Senhor Deus possa trazer ao coração fome, sede da palavra de Deus pela salvação, porque de fato nós devemos ter sede para encontrarmos a Deus. Somente uma pessoa sedenta pode encontrar água. Jesus fala: quem tem sede vem a mim e beba, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Jesus tem uma água da vida. Eis aqui a água da vida. A palavra de Deus é a fonte de água viva. Bebe dessa água e sacia a tua alma. Deus abençoe, irmãos.